A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês vão ver aqui nos próximos minutos uma pregação do nosso querido ancião. Ele é todinha falando da doutrina de roupas. Doutrina de roupas. E é o que se ouve nas congregações, né? É o tempo todo falando de roupa, de pintura, e que são usos e costumes, né? Isso não é o evangelho. Na congregação você não ouve falar o evangelho. Todo mundo está seguindo, né, um falso evangelho, um pseudo-evangelho, que é um evangelho que é uma lista de coisas que você deve fazer, né? E uma lista de coisas que você não deve praticar. Esse é o evangelho da congregação. Não só da congregação, como também das suas filiadas, né? As suas filhotinhas. As congregações que se afastaram, né? Abandonaram aí a mãe, a igreja mãe. O Vaticano II, né? Tem o Vaticano I lá em Roma, e tem o Vaticano II no Brás, tá? Onde moram as raposas. Então, todos eles pregam um evangelho baseado, fundamentado em usos e costumes, né? E não pregam o evangelho. Nós entramos, inclusive, até numa situação onde você não ouve nem falar no nome do Senhor Jesus. Você ouve falar no nome do Senhor Jesus? Presta atenção naquilo que é da tradição. Por exemplo, os cultos são abertos em nome do Senhor Jesus. As orações também são feitas em nome do Senhor Jesus, né? Então, você vai ouvir também nos hinos, né? Se lá no verso do hino tiver o nome do Senhor Jesus, você vai ouvir na leitura da Bíblia, se o nome dele estiver escrito no texto escolhido. Você vai ouvir uma pregação se também for uma pregação fundamentada num verso ou em alguns versos onde está o nome do Senhor Jesus. Senão você não vai ouvir, né? E eles dizem, né, que a palavra que vem, você está ouvindo, é ao Senhor Jesus que está falando. Bom, mas você não ouve o Evangelho. Então, a principal mensagem do Senhor Jesus, que é o Salvador da humanidade, veio para nos salvar, a principal mensagem seria a mensagem da salvação. Como conquistar a nossa salvação, a nossa vida eterna? Espera aí, olha eu aí, viajando na maionese, né? Não tem nada, a salvação não é para ser conquistada, não tem nada de conquistar a salvação. Nós não conquistamos a nossa salvação. Nós recebemos a nossa salvação, porque ela é um presente, é um dom, é uma dádiva. É um presente de Deus aos homens quando você crê naquele sangue derramado. Mas você não vai ouvir isso. Você vai ouvir ensinamentos sobre usos e costumes, roupa, pintura e coisas assim. Como o evangelho é para toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação, né? E não tem nada a ver com usos e costumes. O evangelho é para ser pregado até para índios, e eles estão com a bunda de fora. E se você for lá, entrar no meio deles, né, vai querer primeiro vesti-los, né? Calcinha, cueca, sutiã, blusa, bermuda. Aliás, não pode usar bermuda, né? Ou é saia ou é calça. Né? Milhares de pessoas que praticam, vivem isso há milhares de anos, vivem dessa maneira. Num lugar onde você não tem nem como comprar uma aspirina para uma dor de cabeça. Onde é que você vai arranjar milhares de peças de vestuário para vestir milhares de pessoas, para só depois disso começar a pregar o evangelho? Então,
Na congregação não se ouve falar o evangelho, não se falar de roupas, né? Como você pode ouvir na pregação desse irmão aí? Esse nosso ancião aqui, se você procurar também na internet aí, todos os vídeos que você examinar nas pregações dessa turma, você vai ver que é só sobre roupas, usos e costumes. Isso não é evangelho, né? O evangelho, o Senhor Jesus deixou muito bem claro. E você lê lá no Evangelho de João. Ele fala por 20 vezes, né? Quem crê em mim tem a vida eterna. Salvação, a vida eterna é salvação. O coração do Evangelho, eu entendo que ele está muito bem descrito, né? Lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele diz, né? O Senhor Jesus diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, então esse episódio aqui, Moisés levantando a serpente no deserto, é o seguinte: o povo estava na desobediência, reclamando, porque lá no Egito eles tinham isto, aquilo, aquilo outro, e no deserto eles estavam numa situação de disciplina, porque eles estavam muito rebeldes. Deus enviou no meio deles, então, serpentes. E muitos deles estavam morrendo picados de serpentes venenosas. Aí o Senhor Jesus, o Senhor Deus, e tudo isso é profético, figura do Messias que haveria de vir. Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze numa estaca, no deserto, no meio da areia. E disse: todo homem que olhar para a serpente de bronze será curado. Então, esse é um simbolismo do Senhor Jesus na cruz. Na Bíblia, no Velho Testamento, a serpente representa o mal, representa Satanás, representa o diabo, né? Você lê logo nos primeiros capítulos do livro de Gênesis que a serpente enganou Eva, né? E Adão, atendendo o conselho de sua mulher, comeu do fruto proibido. Então entrou o pecado do mundo, entrou o pecado na vida da humanidade, né? Então, veja, isso é um simbolismo, a serpente de bronze no deserto é um simbolismo do Senhor Jesus que foi levantado na cruz do Calvário e assumiu todo o pecado da humanidade. Todo o pecado da humanidade. E ele ficou numa situação de estar da serpente, como se fosse a serpente, porque representando, assumindo na cruz do Calvário todo o pecado, toda a culpa da humanidade. E então ele diz assim, né? Porque como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quando você olha para o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário, e confia nisso, tá? Aquilo que ele fez por toda a humanidade, este ato de justiça que ele fez para salvar toda a humanidade, passa a valer para você, entendeu? Ele te justifica, esse ato que ele fez na cruz, quando você crê nele, ele te justifica diante de Deus. Por isso ele diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, leia o Evangelho de João, você que está vendo esse vídeo agora, e veja, ele fala por 20 vezes isso. Quem crê em mim tem a vida eterna. Entende? Ele não fala que quem crê em mim e usa roupas, saias até aquela medida ali, que não usa blusa transparente, que não usa pintura,
que não usa bermuda, que não corta a ponta dos cabelos, que não usa bigode de enrolar, que não usa camiseta regata, tem a vida eterna. Não fala nada disso. Não fala nada disso. As obras na nossa vida, ela vem após a nossa salvação. Quando de fato você crê no sangue derramado para a salvação da sua alma, sabe o que vai acontecer com você? O Espírito de Deus vai habitar na sua vida. E ele vai mudar a sua história. E ele vai convencê-lo daquilo que você deve fazer para agradar a Deus. É simples. Com a guia do Espírito Santo, o Senhor Jesus disse, ele vos guiará toda a verdade. Entende? Então é o Espírito de Deus que vai trabalhar no seu coração, na sua vida. Entendeu? E você, guiado por ele, vai fazer as coisas segundo a sua vontade. Na verdade, você não precisa que ninguém pregue nada para você. Te ensine nada a respeito do que deve fazer. Porque se você se submeter ao Espírito Santo, à sua luz e à sua direção, essas coisas vão acontecer. Entendeu? Mas ao invés desses homens pregarem o Evangelho, ficam pegando doutrina de roupa. Usos e costumes, né? Usos e costumes, que não salva ninguém. Se a salvação viesse pelo uso de calcinha, né? De sutiã, de cueca, de camiseta, essas bobagens todas, não haveria necessidade do Eterno dar a sua vida na cruz do Calvário. Veja, basicamente, você, na cultura onde você estiver, tá? Na cultura, no meio de quem, de onde você estiver, entendeu? Vista-se, traja-se, procure trajar-se, vestir-se de uma maneira que não provoque escândalo. Mas isso é conduta, isso é usos e costumes, isso é cultura. Tá? Não tem nada a ver com a salvação. A salvação é somente pela confiança no sangue derramado na cruz do Calvário. E isso desses homens todos, de todas elas, a congregação que está no Brasil, e todas as suas filhotinhas, e também toda a seita que está por aí, que são muitas, não é só a congregação, eles não pregam a suficiência do sangue derramado para a salvação das nossas almas. A pregação é por meio da salvação por meio de boas obras, da firmeza, da fidelidade, de usos e costumes. É doutrinas humanas, doutrinas de homens, mas não pregam o verdadeiro evangelho. Paro por aqui, Deus abençoe a todos. Eu vou editar esse vídeo, e nele, vocês viram, né? Minutos atrás eu falei de que vocês viram um vídeo de uma pregação de um ancião da congregação pregando roupas, né? Então, conforme eu prometi, aqui vai o vídeo, né? Dá uma olhada, tá vendo? Ele vai falar só de roupa, pintura, essas bobagens todas, que não salvam ninguém. Ele não tem força para combater. Então eu aconselho o povo para se preparar, trajar honestamente, trajar decentemente, para que eu possa abrir os céus, revestir eles de poder, e na grande tentação eles resistiram já. Então eu estou passando, irmãos, eu estou passando o que o Senhor pediu. Glória a Deus, bem-aventurado é aquelas, irmão, que dê crédito. Então, tá vendo? Você está entendendo? Quer dizer, ele, no culto todo, pode observar, está cheio de vídeos aí, com pregações de irmãos, eles nem falam o nome do Senhor Jesus. Quanto mais na suficiência do sangue derramado para a salvação das nossas almas. Então eles pregam o evangelho maldito, que é o evangelho do batismo, do sistema religioso ao qual o sujeito pertence, da firmeza, da fidelidade, das boas obras.
mas ninguém confessa a sua salvação. Todo mundo, não sei, não sei, não tem certeza de salvação. Por quê? Porque não lhes é ensinado, primeiro, que Jesus Cristo é Deus. Então, se ele está dizendo que quem crê tem a vida eterna, acabou a conversa. Quem crê tem, estamos conversando. Para aí, porque Deus não é mentiroso. Para naquele dia dizer, desculpa aí, tal, foi mal. Aquele dia eu tinha tomado um pouco de vinho a mais, eu falei essas besteiras, tal, mas não é nada disso não. Tem que ter boas obras, tem que ter firmeza e fidelidade, tem que andar bonitinho, como é que eu mandei lá, né? A cueca dessa cor, não pode ter calcinha desse jeito, bermuda não pode andar, camiseta não pode, não. Esqueça, isso não existe. A palavra do Senhor é uma só, e ele não muda. O Senhor, não muda. Essa é a palavra de Deus, tá bom? Então, leia o Evangelho de João, decore os versos que falam sobre a salvação das nossas almas, que é somente pela fé, de acordo com os nossos primitivos irmãos, que diz que a regeneração ou o novo nascimento, conforme você lê no nosso cenário até o de número 4, que é uma coisa que acontece simultânea, só se recebe pela fé em Jesus Cristo, tá bom? Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no nome precioso do Senhor Jesus.